Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A continuação das parábolas que Jesus começou no domingo passado pela parábola do semeador, que é a parábola que explica como é que a palavra de Jesus produz frutos se for bem recebida num coração que compreenda a palavra. E, por consequência, também quando não acontece isso e por quê. Na continuidade, então, Jesus fala ainda em parábolas. A parábola mais importante desse trecho que nós ouvimos é, sem dúvida, a parábola assim conhecida como a do joio e do trigo. Ela encerra 2 grandes questões do ser humano, que acompanham o ser humano, a humanidade, desde o começo. A primeira delas pode ser expressa naquilo que os empregados dizem ao dono da plantação. Donde não semeaste boa semente no teu campo, de onde veio então o joio? É o problema do mal. Deus é bom? Da onde veio o mal então? Se foi Deus quem criou todas as coisas. Então a resposta é: não foi Deus quem fez o mal. O inimigo foi quem plantou o mal.
O mal não provém de Deus. A segunda pergunta também vem espontânea, expressa também na palavra dos empregados. Queres que vamos arrancar o joio? Então vamos eliminar o mal. É a nossa tendência, essa nossa propensão a sermos justiceiros. Justiceiros, segundo a nossa visão e a nossa cabeça. Que aí está o problema. Nós não somos capazes de reconhecer onde está o bem, onde está o mal. A primeira leitura da missa do domingo pode nos socorrer, a leitura do livro da sabedoria. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar se teu julgamento, que teu julgamento não foi injusto. Deus sabe julgar. A tua força é o princípio da tua justiça, o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Deus dá tempo. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiserdes, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Pertence a Deus o julgamento. Só Ele é capaz de saber onde está o joio, onde está o trigo. Os seres humanos correm o risco de arrancar o trigo junto com o joio, de pôr a perder aquilo que é o bem. E Deus, então, é benevolente e é paciente, dá tempo. Não é o tempo do juízo, o momento presente. Nem são os seres humanos os encarregados da justiça. Embora o nosso mundo esteja cheio de pretensos justiceiros. Com que capacidade eles haverão de julgar? A segunda leitura deste domingo, da carta aos Romanos, nela São Paulo diz assim: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. Não sabemos nem rezar. Como é que queremos ser nós os artífices da justiça? É Deus o único justo. E o tempo da justiça é o tempo de Deus, não o nosso tempo. Depois, na primeira leitura do livro da sabedoria, continua assim: assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, que os seres humanos não têm nada que ficarem julgando uns aos outros. Os seres humanos têm que trabalhar para recuperar, para salvar aquilo que puder ser salvo. E a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Que consolação saber que Deus dá tempo para o arrependimento. Por isso o tempo é importante. O tempo de Deus, não o nosso. O Papa Francisco sempre diz que o tempo é superior ao espaço. Por isso, nas outras duas parábolas que Jesus conta ainda hoje, o tempo parece importante. É preciso dar tempo para o fermento levedar a massa. Mas ele, embora não tenha a aparência de grande coisa, porque a medida dele é menor, é 1 para 3 medidas, uma medida para 3 medidas, o fermento leveda toda a massa. Como também o grão de mostarda, que embora pequeno, a menor de todas as sementes, quando depois se torna uma árvore, se torna a maior de todas as hortaliças. O tempo, as aparências e o tempo são as grandes questões. Nós não sabemos identificar o bem e o mal como Deus é capaz, porque Ele é o princípio da justiça. Nós não sabemos o que é que ainda tem jeito, o que é que não tem jeito mais. Por isso, Jesus nos convida a sermos capazes de aceitar os critérios do reino de Deus. São Paulo diz, na segunda leitura que eu já mencionei, é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. É o Espírito de Deus que nos ajuda a ver isso. E a palavra de Jesus é o próprio Espírito dizendo para nós que nós não devemos querer ser os juízes,
aqueles que sabem onde está o bem ou o mal, e nem os justiceiros, aqueles que querem fazer a justiça acontecer segundo a nossa cabeça, nosso modo limitado. É deixar Deus ser Deus, é confiar nele. Significa omissão, ficar de braços cruzados? De maneira nenhuma. Significa saber que o princípio da justiça está em Deus e que o tempo da justiça é o tempo de Deus, o tempo da colheita, e não o nosso. A nossa justiça é necessária, mas ela é limitada e a gente não pode esquecer disso. Rezemos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.